O adultério foi a origem da cirurgia plástica há 2000 anos, na Índia. Essa infração era levada muito a sério pelos hindus, que cortavam o nariz do culpado. A deformação social e facial era reparada com a pele da face ou da testa, cortada como se corta uma folha e costurada sobre o orifício. A operação foi aperfeiçoada em Bolonha, em 1597, por Gasparo Tagliacozzi, que soltava 3 lados de um pedaço da pele do braço, prendia o braço sobre o nariz e, quando o enxerto pegava, soltava o braço, cortando a parte da pele ainda presa a ele. Há um século de amadores faziam isso na Sicília. Branca de Catânia era o homem de grandes habilidades que aprendeu a arte de restaurar um nariz, usando a pele do braço do paciente ou pregando sobre o orifício o nariz de um escravo. A igreja ficou tão ofendida com o fato de Tagliacozzi aperfeiçoar a obra de Deus que seu corpo foi exumado do túmulo num convento e enterrado em terra não consagrada. Tudo isso contribuiu para dar má fama à reposição do nariz. Em 1788, a cirurgia plástica da face foi considerada pecaminosa e proibida em Paris. Johann Friedrich Diefenbach, um ex-cavalariano de Mecklenburg, cortava os músculos do olho para curar estrabismo, com sucesso, e os músculos da língua para curar a gagueira, um fracasso. No Charité Hospital, em Berlim, ele começou a reconstruir rostos afetados por trauma ou tumor e a fechar palatos fendidos. Sem anestesia, o paciente sentava de frente para uma janela, a cabeça segura por um assistente, e o mandavam respirar fundo, com bochechos e pausas para respirar entre as incisões. Diefenbach era amigo de Heine e do rei Guilherme IV da Prússia, que frequentemente assistia às operações na companhia de toda a família. Em Londres, Sir William Ferguson operou com sucesso 134 palatos fendidos e 400 lábios leporinos. Fora obrigado a emigrar de Edimburgo, onde James Sime não desperdiçava nenhuma gota da sua próspera clínica particular. Sir William acreditava que, em uma grande coisa quando, por meio da prevenção, pode-se salvar até a ponta de um polegar. Isso traduzia o conservantismo misericordioso, quando a amputação era praticada com o entusiasmo da rainha de copas de Alice. Sir William era também um virtuoso do violino e um hábil litotomista. Olhe com atenção, disse um dos assistentes, porque se piscar, vai perder a operação inteira. A cirurgia plástica moderna foi um subproduto da pólvora. Foi criada em 1917 por um cirurgião com tendências artísticas, Sir Harold Delph Gillies, no feio subúrbio de Sidcup, em Londres, no recém-construído Queen's Hospital, que hoje fica entre o túnel Blackwall e o túnel do Canal. Uma bela mulher merece ser mantida bela e jovem, enquanto tem idade para desfrutar a beleza e a juventude, disse Harold Gillies em 1957, corrigindo a Paris de 1788 e a obra de Deus, seu criador. Gillies era neozelandês, cirurgião da garganta, descendente de Eduardo Lear, capitão da RAMC em 1915. Um cirurgião de maxilares do Hospital Americano em Paris. Emprestou a ele um livro recentemente chegado da Alemanha. Como era uma guerra bastante informal, o inimigo aparentemente não se importava que soubéssemos o bom trabalho que estava fazendo nas fraturas do maxilar e ferimentos próximos da boca. Assim, o autor do livro Lindemann
inaugurou, por meio de Gillis, uma especialidade que levantou o moral das forças britânicas e americanas nas duas guerras contra seu país. O astro da cirurgia britânica era Sir Arbuton Lane, especializado em cólon, que encorajou Gillis em Sidcup. A Gillis juntou-se o artista com tendência para a cirurgia, M. Tonks, antes cirurgião interno de Sir Frederick Treves, no Hospital Londres. Em 1917, Tonks era o professor na Escola Lady de Belas Artes, instrutor de Augustus John e de William Orpel, mas tornou-se membro do Colégio Real de Cirurgiões em 1888 e agora voltava à antiga profissão no RAMC. Tonks desenhava os ferimentos, os reparos e os resultados e, sem dúvida, contribuiu para aperfeiçoar a parte artística dos enxertos de Gillis, das abas e pedículos de pele como os de Tagliacozzi. Excêntrico, rabugento, bom jogador de golfe e bom pescador, Gillis teve sua fama suplantada na Segunda Guerra Mundial por outro neozelandês, seu primo, o cintilante e autocrata Sir Archibald Hector McIndoe, com seu clube da cobaia de pacientes da RAF em East Grinstead, sul de Londres. Talvez as repetidas operações necessárias nos rostos daqueles pacientes justificassem a frequente imperfeição dos resultados. Talvez o trabalho menos sensacional dos cirurgiões plásticos nas queimaduras e nas mãos tivesse mais valor. Porém, um jovem na cabine de um Spitfire sentia-se mais encorajado sabendo que havia cirurgiões capazes de reparar sua horrível mutilação. Entre as guerras, a cirurgia plástica cresceu e depois delas floresceu. Novos narizes, novos rostos, sem problema. Os narizes delicadamente arrebitados de McIndoe eram imediatamente reconhecíveis no outro lado das luzes da ribalta ou nas mesas de jantar. As mulheres começaram a ficar tão exigentes quanto aos seios que podiam ser encomendados por tamanho como sutiãs. Muitas vezes, quando estava fazendo um lift, eu me sentia culpado, como se aquilo fosse só para fazer dinheiro. Contudo, esse sentimento não se justifica, se com isso podia trazer nem que fosse um pouco de felicidade a uma alma que precisava dela, dizia Gillis, para se encorajar. Talvez a felicidade seja transitória e o ressentimento melancólico, retirado do seu rosto, seja transferido para alguma outra coisa ou para outra pessoa.